Pronto, gravando, tá? Se já está gravando, nós vamos então pegar a ética kantiana, o pensamento ético de Immanuel Kant. Por falar nisso, nós temos várias concepções acerca do pensamento da ética, nós temos várias abordagens acerca da ética. Falou o termo ética, quando você usa o termo ética, você remonta pelo menos o pensamento de Aristóteles. Ao longo do tempo, nós temos várias visões a respeito da ética. O que é ética? Para que serve a ética? Como entender a ética? Então, dentro desse pressuposto, a ética kantiana é uma mudança na forma de conceber as ações do sujeito, tá? A ética kantiana pressupõe uma ação direta em relação ao seu dever, tá? É daí que vão surgir na filosofia moderna, no pensamento moderno ou no pensamento contemporâneo, principalmente pensamento ético contemporâneo, vai surgir o que nós vamos chamar assim de código de conduta ética, tá? Então, o pensamento de Immanuel Kant está ligado diretamente à formação da conduta ética do sujeito, o agir humano, diretamente sobre o agir humano. Então, nós temos duas condições básicas e fundamentais. Primeiro, que Kant está ligado à crítica da razão pura e à crítica da razão prática, as duas principais obras de Immanuel Kant. Então, nós falamos na aula passada que a crítica da razão pura é os elementos da formação do conhecimento para Kant. Então, para Kant, só a razão não é capaz de formular o conhecimento. Eu preciso da experiência racional. Daí surge o chamado criticismo kantiano, onde eu vou estabelecer uma crítica através da análise das abordagens racionais e empíricas, delimitando, tá? Delimitando o uso da razão, ou seja, instituindo quais são os limites da razão. Mas isso é no conhecimento, isso é a epistemologia kantiana. Na questão da ética, é a crítica da razão prática. A obra a Crítica da Razão Prática vai abordar principais elementos. O que devo fazer, tá? Por que devo fazer e como eu devo fazer. Então, os elementos da ação do indivíduo, principalmente o que eu posso fazer. Tá? Principalmente é essa condição a respeito da análise do pensamento, da crítica da razão prática. Então, uma frase retirada da Crítica da Razão Prática, de Immanuel Kant. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração, sempre novas e crescentes. Quanto mais frequente e maior a assiduidade delas se ocupa na reflexão. O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Então, quando Immanuel Kant fala que a lei moral dentro dele é o digno de admiração e veneração, ele está querendo dizer que a ética dos costumes é o fundamento essencial para a vida do ser humano. Professor, o que é a ética dos costumes? A ética dos costumes é aquela condição onde você age de acordo, onde as suas ações são delimitadas pela ação do conjunto ou propriamente dita pelos costumes. Então, a ética dos costumes, eu, enquanto professor, eu tenho que seguir a ética profissional do conjunto dos professores. Então, o que eu devo fazer? Eu devo fazer aquilo que está pressuposto pelo elemento costume do grupo específico. O médico, por exemplo, ele tem um código de conduta ética, tá? O professor, o advogado, o médico, as diversas profissões, uma boa parte das profissões possui um código de conduta ético, que muitas vezes esse código ele não precisa ser instituído por um estatuto ou não precisa ser instituído por um regimento, ok? Por exemplo, nós professores, nós somos regidos por um estatuto escolar, é chamado o Proposta Política
pedagógica. E vocês têm parte da proposta política pedagógica no chamado Manual do Aluno. Eu creio que todos vocês têm acesso ao manual. Eu não sei se virtual ou se vocês receberam o material impresso, mas todos vocês têm acesso ao Manual do Aluno. Este Manual do Aluno é uma forma de orientação da conduta do indivíduo dentro daquela instituição. Portanto, você pode agir de maneira diferente fora da instituição, mas dentro da instituição você é regido por uma lei moral. E essa lei moral determina todas as suas ações, independente de quem você é, mas se você está dentro daquela instituição, se você é aluno da instituição Alexander Fleming, você tem um padrão de conduta a ser seguido. E esse padrão de conduta a ser seguido tem tudo a ver com a sua formação, com a sua estrutura, tem tudo a ver com o seu dever. Então, a ética moral em Kant, a lei moral em Kant, ela está ligada diretamente ao padrão de conduta do sujeito. Quando a gente fala padrão de conduta, então nós já sabemos que as leis, as normas, as regras, tá? As orientações são válidas para todos os indivíduos. Por isso, padrão de conduta dos indivíduos. Então, disso começa o princípio da crítica da razão prática. A crítica da razão prática faz menção à ação do sujeito. Portanto, a crítica da razão prática está vinculada à ética e à moral do próprio indivíduo. Então, assim, as inquietações kantianas em relação à ética, o que deixava ele preocupado, o que deixava ele angustiado, o que levou-o a formular o seu código de conduta, ou levou a formular as suas obras em relação à postura ética do sujeito. Primeiro, a insuficiência do sistema racional para a resolução do conflito ético humano. Então, segundo Immanuel Kant, tá? O sistema racional é insuficiente para resolver todos os problemas da ação humana. Por isso, eu tenho que ter um código, por isso que eu tenho que ter um padrão ético de conduta ou de comportamento para regular as ações do sujeito. Segundo, a insuficiência da experiência sensível como elemento que garanta a felicidade e a realização éticas humanas. Então, ele vai querer dizer que tanto a razão quanto a experiência são insuficientes em relação às práticas das ações humanas. Então, eu não vou tentar resolver a situação de padrão de conduta do sujeito ou do indivíduo mediante somente o uso da razão ou mediante somente o uso da experiência sensível. Eu tenho que conciliar, tá, a experiência e a razão. Como assim, professor? Por exemplo, no campo de conduta ética do professor, todo professor, tá, ele desenvolve suas experiências ao longo da carreira profissional, isso vocês já sabem. E dentro dessa experiência, não basta somente ele ter feito as experiências de determinadas instituições para ele saber o que é certo e o que é errado. Ele precisa estabelecer racionalmente um padrão de adequação das suas condutas a esse certo ou errado. Então, isso vai determinar a forma com a qual ele desenvolve as suas possibilidades e as suas ações. Próximo. O limite supremo de toda investigação moral. Então, para Immanuel Kant, tanto o conhecimento, tanto quanto a ação humana, tanto quanto a moral, possuem limite. Qual é o limite da investigação moral? Até onde essa ética, essa moral, esse padrão de conduta deve ir? Então, estabelecer os limites da ética do costume para Kant é fundamental para desenvolver as suas ações. Então, a razão pode buscar no sensível. A razão não pode buscar no sensível, tampouco em algo transcendental, pois
perder-se-ia entre fantasmas, ou seja, a ética, a razão, ela não tem condições de buscar no próprio sujeito, tá, os limites dessa ação, mas tem que haver uma compreensão dos limites dessa ação. Por isso, nós instituímos regras, nós instituímos normas para limitar a ação dos sujeitos, para limitar a ação dos indivíduos, impedindo que haja uma inadequação das ideias, impedindo que haja uma inadequação do sujeito ao padrão de conduta vigente. Então, tudo vai estabelecer uma limitação da ação do sujeito. Então, ele conclui que a especulação, a ciência e a elevada consciência moral não conduzem à felicidade. O que conduziria à felicidade para Immanuel Kant é uma prática constante do exercício do seu dever. Por exemplo, você é aluno. Se você é aluno, você deve cumprir com todos os seus deveres. Se você cumpre com todos os seus deveres, você tem uma nota 9, você tem uma nota 10, você tem várias situações que vão lhe trazer um bom agrado. Caso você não cumpra, tá, com o seu dever, como, por exemplo, tem aluno que não entregou uma atividade, tem aluno que não apareceu um dia na aula, então ele vai ser prejudicado, por mais que ele se considere excelente indivíduo na sua prática moral, no seu comportamento, na sua ação, ele pode ser assim, desculpe a analogia que eu vou fazer, tá? Ele pode ser Jesus Cristo, mas se ele não tiver, tá, um padrão de conduta do seu dever, ou se ele não cumprir com o seu dever, de nada vale ele ser essa figura deslumbrante que nós conhecemos. Então, desculpem só a analogia. Então, não adianta você ter uma excelência na sua vida, não adianta você ser assim considerado o filho de Deus, sendo que você não cumpriu com o seu dever. Se você não cumpriu com o seu dever, você não será feliz, você não trará felicidade para você e nem para o seu grupo. Como você, aluno, se você não cumpriu com o seu dever, você não vai obter notas boas. Se você não obter notas boas, você não vai passar de ano. Se você não passar de ano, você vai ficar assim, uma certa condição de tristeza, porque simplesmente você não cumpriu com o seu dever. Então, para Kant, é fundamental essa situação. E, por favor, já caiu em provas de vestibulares lá no Paraná, já caiu lá em Santa Catarina, já caiu provas a respeito da ética do dever em Kant, tá ok? Ética do dever, ou chamada ética deontológica. Grava aí, deontologia vem de dever, deos significa dever, então deontologia, tá? Ação racional movida pelo dever. Por exemplo, eu sou professor, tá? Se eu não gosto de dar aula, eu tenho que dar aula pelo menos porque é o meu dever enquanto professor. Então, é fatal essa ação. Então, se eu vou cumprir com o meu dever, eu sou uma pessoa que assim é eticamente correta. Se você, aluno, não cumpre com o seu dever, pressupõe-se que você é uma pessoa eticamente incorreta. Então, olha só, para Kant, a boa vontade, ou seja, quando você age de acordo com o seu dever, sem ser perseguido, sem ser mandado, sem ser, como eu posso dizer, quando você age com boa vontade na sua profissão, na sua área, na execução da sua atividade, ele vai dizer assim que essa boa vontade, ou vontade boa, é aquela que quer aquilo o que deve. Ou seja, se eu sou professor, eu devo instituir a abordagem, perdão. Se eu sou professor, eu devo dar aula, simplesmente. Ou seja, a boa vontade orientada pela razão está de acordo com o dever e o quer bem. Ou simplesmente eu poderia chegar na sala de aula, falar assim, alunos, façam um exercício leiam o capítulo tal,
façam o exercício da página tal, terminando, me chame. E sentar na minha cadeira. Mas isso não é só o dever do professor. O professor, ele pode fazer isso? Pode. Mas quando ele age de boa vontade, ele busca muito mais do que a condição mínima de se fazer. Tá? O mínimo que ele pode fazer é chegar em sala de aula e passar as atividades. É claro que vocês, alunos de terceiro ano, vocês precisam resolver exercícios. É uma necessidade fundamental do aluno terceiro ano. O professor não deve só teorizar. No nosso caso de introdução à filosofia, nós teorizamos bastante, porque o conteúdo é extenso. Então, vocês têm a lista de exercícios no final do capítulo, e eu sempre falo para vocês, façam um exercício. Qualquer dúvida, me chame. Qualquer dúvida, me procure. Quando eu estiver online, antes do início da aula e tudo mais. E, em alguma outra ocasião, a gente consegue fazer alguns exercícios. Só que existem exercícios, disciplinas como, por exemplo, a matemática, a física, a química. O professor passa uma quantidade imensa de exercícios e passa mesa por mesa, verificando, mesa por mesa, orientando, tá, a resolução daquelas atividades. Isso está no dever do professor. Então, a boa vontade do professor é justamente acompanhar os seus alunos. Agora, se ele não tiver essa condição de boa vontade, ou dependendo do momento, como ele está, ou se ele está abalado emocionalmente, ele pode simplesmente passar a lista de exercícios e deixar que vocês resolvam. E se alguém pede ou solicita a presença dele, ele acaba sendo grosseiro, ele acaba sendo, vamos dizer, estúpido, tá? Não atendendo ou respondendo grosseiramente para os alunos. Então, o que acontece? Quando isso ocorre, pressupõe-se que há uma má vontade no exercício do dever. Quando há uma má vontade no exercício do dever, prejudica todo o processo, certo? Então, eu não sei se vocês já tiveram, mas quando eu estudava em ensino médio, lá em 1900 e alguma coisa, tá? Eu estudava no ensino médio noturno, lá em Corumbá, cidadezinha do interior, vocês devem conhecer Corumbá, lá no pé do morro, lá em Corumbá. Então, nós tínhamos alguns professores que já estavam próximo da aposentadoria, nós tínhamos alguns professores que já estavam cansados de dar aula, e isso acontecia. Então, acabavam respondendo, acabavam dando aula com má vontade. Quando isso ocorre, pode prejudicar todo o... Oi? Ô, gente, desculpa, caiu a minha conexão, tá ok? A gente parou na parte que você Sim, a morava gente lá em percebeu. Corumbá. Oi? Morava lá em Corumbá, lá em... Essa parte é sacanagem, né? A parte da minha infância pegou, tá? Desculpem, desconectou a minha conexão aqui, tá? É para dizer assim que quando eu morava lá em Corumbá, nós tínhamos situações assim, o professor chegava na sala de aula bravo, chegava na sala de aula cansado, ele já estava quase aposentando, entende? Então, ele acabava utilizando uma má vontade em dar aula. Então, a boa vontade é aquela que quer aquilo que deve. Por exemplo, eu sou professor, eu devo dar aula sempre com boa vontade. Claro que uma vez ou outra eu vou chegar em sala cansado, com algum problema, mas nunca pode faltar a boa vontade. Então, quando você faz alguma coisa de má vontade, é que você não quer aquilo. Como, por exemplo, com vocês também. Em alguma situação, os pais de vocês já pediram para você fazer alguma coisa, ou você algum dia já foi para a aula com má vontade. Quando você vai para a aula ou vai fazer alguma coisa com má vontade, parece que tudo está errado. Eu não sei se você já analisaram essa situação. Quando você vai fazer algo com má vontade, quando você vai fazer uma prova com má vontade, quando você vai para algum lugar ou vai viajar com má vontade, ou você vai para a casa da tia, da avó, sei lá, do pai, da mãe, com uma má vontade, parece que o dia não rende, parece que o dia é cansativo, parece que o momento deixa de estabelecer um agrado. Então, segundo Immanuel Kant, tá?
A razão compreende que é o dever e o ser humano que podem escolher e agir de acordo com esse dever ou não. Então, quando você vem para a escola, vai para a escola, quando você vai para a sala de aula, se você escolhe agir com boa vontade, então esse dever vai fazer com que você estude, esse dever vai fazer com que você tenha um bom rendimento. Quando você não quer estudar, quando você não está a fim de estudar, você escolhe a má vontade, você não terá um bom rendimento em sala de aula. Você pode ir para a sala de aula morrendo de sono, pode ir para a sala de aula cansado pra caramba, mas se você for com boa vontade, você vai estabelecer bons frutos a respeito daquela situação. Então, entretanto, a moral será sempre ação por dever, tá? Se você escolhe para a sala de aula, tá? Com uma má vontade ou com má vontade, não interessa. A ação moral será sempre por dever. Você estando em sala de aula, querendo ou não, você terá que estudar. Suponhamos você tem uma prova de redação e naquele dia você não está com cabeça para nada, você não quer saber de estudar. Não interessa. Você tem que fazer a prova de redação porque é o seu dever. E na prova de redação você pode ser prejudicado porque mentalmente você não quer fazer aquela prova. E muitas vezes acontece que você está assim com uma má vontade gigantesca e o seu texto acaba saindo tão bom. Tá? Pela sua má vontade, você tem outras esferas de ação, outras esferas de pensamento para poder realizar nas suas atividades. Então, a ação moral será sempre ação por dever, tá ok? Então, isso, por favor, isso para Immanuel Kant. Para os utilitaristas, vai ser uma outra ideia. Para, por exemplo, Aristóteles, a ética é o princípio fundamental que busca a felicidade das ações humanas. É uma outra situação. Para Kant, a ética kantiana, o fundamento da ética kantiana, o fundamento da moral em Kant é a ação por dever. Você é aluno, se você não gosta de estudar, estude pelo menos porque é o seu dever. Eu sou professor, eu não gosto de dar aula, então eu tenho que dar aula pelo menos porque é o meu dever. No pleno exercício do dever, não significa que haverá a possibilidade da má vontade. Eu posso não gostar de dar aula, mas a minha aula ela pode ser excelente em relação ao conteúdo, em relação a técnicas, em relação à teoria. Tá? Eu posso não gostar daquilo que eu sou, mas eu posso ter notas boas, como, por exemplo, eu tenho alguns alunos que realmente eles não gostam de estudar, eles estudam porque é dever deles, eles estudam porque o pai, porque a mãe os obriga a estudar. Então, ele estuda, mas ele estuda não por satisfação pessoal, ele estuda simplesmente para obter nota, para passar de ano, para passar no vestibular. Isso também pode ocorrer. Então, em Kant, essa é a relação entre a moral e a ética do dever. Então, a ética do dever, você vai cumprir com as suas funções, cumprir com as suas obrigações, simplesmente porque é o seu dever. E muitas vezes funciona, certo? Sendo assim, a ação deve ser compreendida como um fim em si mesma e nunca como base em suas consequências, porque a ideia da consequência da ação é fruto dos chamados utilitaristas, tá? Os chamados utilitaristas, eles têm a ética como ética consequencialista. Se a consequência da sua ação é boa, tá? Então, ela pode ser usada como referência. Se a consequência da sua ação não é considerada boa, então eu não posso seguir esse modelo de ação. Então, de acordo com esse pensamento, tá? De acordo com esse pensamento, a ética em Kant, ela não pode ser considerada, a ação deve ser considerada como fim em si mesmo, perdão, e nunca como base nas suas consequências. Então, eu vou estudar, porque estudar é um fim último em si mesmo, porque estudar é importante. Eu não vou estudar
somente para passar na prova do vestibular. Eu vou estudar para formular o conhecimento dentro da minha estrutura neurocerebral, tá? Ou dentro do meu cérebro, dentro da minha cabeça. Eu vou estudar somente para obter nota para passar no vestibular. Então, não vou levar em consideração as consequências da ação, porque nós sabemos que existem muitos indivíduos que não estudam para guardar o conhecimento, eles estudam para a prova. Chega na prova, o cara tira 10, o cara tira 9, 9,5, mas foi tudo como a gente fala, decoreba. Tá? O cara decorou o capítulo, o cara decorou a fórmula e depois da prova ele já esquece aquilo que aconteceu. Eu duvido, tá? Se eu der uma prova para vocês hoje, no fim da aula, sobre o que nós estudamos lá no início do ano, eu duvido que todos vocês vão sair super bem na prova. Alguns eu creio que vão, outros não vão nem se importar com a nota. Então, o que Kant está querendo dizer é justamente isso. A ética é um fim em si mesma. Eu não devo levar em consideração somente as consequências da ação, que a consequência ela pode ser boa ou ruim. Então, dentro deste quadro, a ética em si mesma ela é fundamental, ou seja, através do dever. Então, o dever em si mesmo, ele deve ser cumprido como tal. Aí diz assim, Kant acreditava que somente dessa forma os seres humanos poderiam ser livres plenamente e afirmou: vontade livre e vontade submetida a leis morais são uma e a mesma coisa. Então, a vontade livre e a vontade submetida. A vontade submetida é quando você faz porque alguém lhe obrigou, faz porque alguém lhe obriga a desenvolver essa atividade. A vontade livre é quando você estabelece a partir de si mesmo, um ser autônomo. Então, quando você alcança, tá, a sua vontade livre, nós vamos chamar de maioridade intelectual. O indivíduo ele age porque ele é livre. Quando você é ainda adolescente, a sua vontade está submetida. Então, é a partir daí que nós estabelecemos assim a questão da maioridade intelectual e da minoridade intelectual. Muitas vezes, nós brigamos com nossos pais por eles intervirem numa escolha nossa, e eles vão falar ainda alguns ainda falam que você é menor de idade, você não tem consciência de escolher por si só, você não tem a capacidade de escolher por si só. Então, através disso, você usa uma expressão de desagrado, de desconforto e tudo mais. Então, essa vontade livre é quando o indivíduo torna-se autônomo e independente. Então, quando você alcança, por exemplo, a sua maioridade, as suas atitudes correspondem à sua vontade livre. Mas, mesmo enquanto você é um sujeito autônomo, a sua vontade muitas vezes está submetida a normas, às regras, às leis. Por exemplo, professor, eu sou livre, eu tenho a minha vontade livre, mas enquanto professor, ou seja, enquanto profissional, uma parte da minha vida, certo? Enquanto profissional, eu estou submetido, a minha vontade ela está submetida às condições das práticas e das ações das instituições onde eu trabalho. Então, eu trabalho no Colégio Alexander Fleming, eu trabalho no Colégio Maria Montessori, eu trabalho no Colégio referencial. Então, para cada instituição de ensino onde eu trabalho, a minha vontade está submetida às normas, às regras daquelas instituições. Então, isso quer dizer que eu tenho uma vontade livre. Essa vontade livre está alicerçada diante das leis morais, as quais eu sigo no contexto geral da minha vida. Só que a minha vontade livre, ela se encontra submetida pelos indivíduos e pelas condições dos grupos a qual eu pertenço. Então, essa é a ideia fundamental de Immanuel Kant em relação ao dever. Ainda isso, a ética de Kant é ética deontológica, tá ok? Baseada no dever. Então, diz assim, a deontologia kantiana se opõe à tradição
ética, teológica, se opõe ao pensamento de Aristóteles, se opõe ao pensamento de São Tomás de Aquino. Então, na ética kantiana, racionalmente chega-se à conclusão de que o dever é entendido como finalidade da própria ação, rompendo com a tradição teleológica da ética, que julga as ações de acordo com a sua finalidade, em grego, telos, ou seja, teleológica, ética, de acordo com a sua finalidade, ou seja, o pensamento grego colocava a ética buscando um fim. Para Aristóteles, o fim último das ações humanas, ou seja, o objetivo da ética e da ação moral era a felicidade. Para Kant, eu não devo colocar um fim, um objetivo para a ética, e sim uma ação em si mesma. Então, o dever, ele é fundamental, o dever é o fundamento da própria ação do sujeito. Seu pai, sua mãe. Eternamente, eles serão seu pai e sua mãe. Então, se eles levarem para frente, tá? O fundamento da ética do dever, enquanto você viver, enquanto eles viverem, eles vão estabelecer um dever para com vocês, ou seja, é uma ação de cuidado, de carinho e de ações outras que levam os pais em relação aos filhos. Então, enquanto você viver, enquanto seus pais viverem, eles terão uma total responsabilidade, uma parte de uma responsabilidade sobre vocês, porque até a sua maioridade, vamos supor, até os 18 anos, eles têm total responsabilidade sobre vocês. Se você, por exemplo, é maior de idade e tudo mais, por mais que você diga que eles não podem interferir na sua vida, mas ele sempre estará te aconselhando, ele sempre estará te acompanhando, ele sempre estará te apoiando nessa ou naquela situação. Então, ele é perpassado pelo dever de ser pai, pelo dever de ser mãe. Então, isso é o pressuposto fundamental do pensamento kantiano. Então, cai na prova do vestibular. Ética do dever ou ética deontológica. Por favor, falar de ética em Kant é sempre falar da ética do dever, o cumprir com o seu dever. Se você cumpre com o seu dever, isso pressupõe uma ação ética coerente. Aí entra a ética e a política. É um campo complicado de se abordar, mas Immanuel Kant vai estabelecer basicamente a fundamentação. Hoje, quando nós colocamos, ou quando nós ouvimos constantemente falar movimento ética na política, é justamente para que os nossos representantes cumpram com o seu dever, sem se importar em tirar uma grana extra por fora, sem se importar em ganhar, em lucrar com a atividade política, ou seja, sem ter uma finalidade na ação política que seria obter lucro com a política. Então, se eu sou político, se eu sou prefeito, se eu sou vereador, se eu exerço qualquer cargo público, eu devo exercer em nome do meu dever enquanto figura pública uma ação direta voltada para a ética. Só que nós sabemos, claro, não são todos, não é todo lugar que tem esse elemento, mas nós sabemos que a corrupção está numa grande parte, numa grande esfera do corpo político, tá? Então, o que nós podemos dizer? Se eu sou um político, eu devo agir pura e meramente no exercício do meu dever, sem me colocar em outras discussões, em outras análises, ou sem querer tirar proveito daquela minha situação e tudo mais. Então, cumprir sempre com o meu dever. Então, a gente poder comparar a ética de Kant e a ética teleológica de São Tomás de Aquino, ou a ética teleológica do período medieval e do período da antiguidade. A fundamentação, segundo Kant, a fundamentação da ética, segundo Kant, é o
dever. Na teleologia ou no pensamento clássico grego, nós temos uma finalidade. Então, a ética, a ação ética possui uma finalidade dentro de si. A corrente de pensamento, então, para Kant é o dever, para os gregos, a felicidade, tá? Para o pensamento medieval, Deus, a razão, a salvação, e para os utilitaristas, o prazer e ausência de sofrimento, ou chamada ética consequencialistas para os utilitaristas. A consequência da ação do ser humano deve ser o prazer ou a ausência de sofrimento. Nós vamos ter uma parte da filosofia que nós vamos estudar Jeremy Bentham e John Stuart Mill, esses dois representantes da ética utilitarista lá no século XIX. Nós vamos passar por esses indivíduos acerca dessas concepções. Então, a ética de Kant, ética deontológica ou ética do dever. Segundo Immanuel Kant, o fundamento da ação moral está inserida dentro dos chamados imperativos. Para Kant, nós temos o imperativo categórico e o chamado imperativo hipotético. Carla, na língua portuguesa, o que significa um imperativo? Uma ordem. Ótimo, maravilha, tá ok? Muito obrigado. Então, na língua portuguesa, imperativo seria uma ordem ou um padrão de determinação da ação. Por meio dessa ordem, você deve executar a sua ação. E o imperativo em Kant não é muito diferente. O imperativo categórico, ele determina a sua ação, ok? O imperativo categórico, ele vai determinar a sua ação. O imperativo hipotético, tá? Eles vão conceber possibilidades para a sua ação. Por exemplo, vejamos na nossa projeção. Segundo o imperativo categórico, uma das principais ações é assim: age segundo uma máxima tal que possamos querer ao mesmo tempo que se torne uma lei universal. Ou seja, você deve agir de acordo com um padrão de conduta na qual a sua ação poderia tornar-se universal, poderia ser seguida por outros indivíduos. Então, aquela ideia de que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, está totalmente fora do pensamento da ética kantiana, ou seja, o imperativo categórico não se enquadra aquela expressão. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, todas as suas ações, ela pode ser ao mesmo tempo uma possibilidade de chegar a uma lei universal. Então, você vai agir de maneira correta, de maneira adequada, como, por exemplo, dar aula. Todo professor entra em sala de aula e tem um padrão de comportamento chamado universal. Ele não pode, muitas vezes, agir desta ou daquela maneira, porque o regimento interno o proíbe. Alguns não levam em consideração tais ações, mas outros seguem à risca essa possibilidade. Então, age de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como o princípio de uma legislação universal. Então, para Kant, a ação do indivíduo deve sempre abordar um elemento universal, ou seja, um elemento que é válido para todos. Então, quando a Yara entra na sala de aula, dá um recado, dá um aviso, por exemplo, horário de prova. Ela dá um aviso a respeito do horário de prova, no terceiro ano, tá? Terceiro ano A e o terceiro B. Independente se você gostou daquele aviso ou não, você está dentro da sala A ou da sala B, então você deve seguir aquele padrão universal, válido para todos os indivíduos. Então, a regra prática é incondicionada. Gravem isso. A regra prática, ela é incondicionada. A vontade é concebida como independente das condições empíricas. Por conseguinte, como vontade pura e determinada pela simples forma da lei, e este de determinação é visto como uma condição suprema de todas as máximas, ou seja, a tua vontade é uma condição suprema
suprema, onde a tua vontade ela deve conciliar com todas as outras máximas e tornar-se cada vez maior do que todas as outras possibilidades de ação. Ou seja, você vai agir de acordo com um padrão pré-estabelecido, mas esse padrão é universal. Sempre, então, a ética kantiana, o dever acaba se tornando universal. Ainda no imperativo categórico, o dever, o dever ser do ser, o dever interno que tudo comanda, ou seja, internamente eu sei quais são os meus deveres. Então, o meu dever nada mais é do que estabelecer as ações adequadas que cabem a mim. Exemplo, se o seu amigo cometeu um crime e resolveu esconder em casa, o que você deve fazer? Você entrega o seu amigo ou você delata o seu amigo, tá? Aí outro exemplo, você é um comerciante e tem um cliente que não sabe o preço justo do seu produto. Você deve cobrar mais caro? Essas são as condições da ética do dever. Então, eu tenho um amigo cometeu um crime. Ah, mas é meu amigo. Se eu denunciá-lo, eu vou perder a amizade. Ou você é comerciante, o seu cliente não sabe o preço adequado, o preço justo do produto, você vai lá e cobra o dobro dele. E aí, onde está o seu padrão de conduta ética? Aí lá embaixo ele diz assim: tudo é válido, tudo que é válido independe de qualquer condição ou imposição derivada da experiência. Então, o correto seria você denunciar o seu amigo ou pelo menos ele não executar o crime, tá? O correto seria o vendedor cobrar o preço adequado, mesmo o cliente não tendo acesso a esse chamado preço justo. Então, o imperativo categórico. A única coisa incondicionalmente boa deste mundo é uma boa vontade, a vontade de seguir a lei moral, tá? Sem preocupar-se com a sua vontade. Então, quando eu me preocupo demais com a minha vontade, eu vou entrar em atrito, eu vou entrar em conflito comigo mesmo. Como, por exemplo, eu sou professor do Colégio Alexander Fleming, eu acho que vocês sabem disso. E por eu ser professor do Colégio Alexander Fleming, eu deixo que a minha vontade, tá? A minha vontade livre se subordine à vontade da instituição. E isso pressupõe uma ação de conduta moral, porque eu não vou colocar a minha vontade acima da vontade da instituição. E isso permite que haja uma relação onde eu vou seguir a lei moral instituída por aquela instituição. Então, pouco importa a sua vontade, cumpra o seu dever. Então, pouco importa se eu acordei atrasado ou não. 7 horas da manhã, eu tenho que estar em sala de aula para dar aula para os meus alunos. Então, vivamos de acordo com esses princípios e iremos criar uma comunidade ideal de seres racionais. Então, se você agir de acordo ou mediante o seu dever, basta para você estabelecer uma boa ação, basta para você estabelecer uma boa vontade, certo? Mais uma a respeito do imperativo hipotético e a gente já termina, tá? Segundo a comparação do imperativo categórico e o imperativo hipotético. Para o imperativo categórico, eu devo seguir a obrigação, o dever, as ordens da razão. Tudo isso é necessário para eu poder chegar a uma ação moral. No imperativo hipotético, a ação é um meio para outra coisa, ou seja, para uma outra situação. A ação não é enviada em absoluto, mas sim como simples meio para um outro propósito. Portanto, a ação obedecem a regras sem sentimento do dever. Tá? Isso é, conservam a sua vida conforme o dever, sim, mas não por dever, como, por exemplo, a liberdade número 1. Sentimos na escolha, tá?
na crise moral da escolha. Então, toda vez que você vai escolher algo, você entra numa situação de crise. Ou você pode não perceber, mas dentro de você, você estabelece uma questão. A escolha pressupõe uma certa crise. Eu vou escolher entre A ou B, a não ser que você já esteja definido a sua ideia, a não ser que você já esteja definido aquilo que você quer, aí você vai direto naquilo que você quer. Caso contrário, por exemplo, a menina que não decidiu o seu vestido da festa de formatura, aí vai com a mamãe escolher o vestido. Nossa, é missão para 4, 5 horas de atividade. Então, diz assim, o agir livre, porém, nem sempre pode ser considerado ético. Qual seria a razão para agir de modo ético se a serpente se sobressai? Se a vida não é se a vida não é como um drama onde o vilão sempre perde. Segundo Kant, a ideia é o seguinte: sentimos o comando para agir de modo correto. Vontade livre, vontade submetida às leis morais, fazer o bem está ligada diretamente, não por inclinação, mas por dever. Tá? Muitos de nós fazemos o bem, buscamos a boa ação simplesmente por ser dever enquanto cristão, dever enquanto ser humano, dever enquanto filho do pai, filho da mãe, filho do pai e filho da mãe, que tem uma ação de caridade e assim sucessivamente. Você acaba agindo por dever. Então, o imperatismo categórico ou imperativo hipotético está assim: se você quer, por exemplo, passar de ano, então estude. Se você quer ter credibilidade nas suas ações, então honre com seus compromissos. Então, ele oferece a possibilidade para você poder agir. Por isso, o agir moral. Age-se moralmente quando não se visa o prazer, a felicidade e o auxiliar a outra. Então, age moralmente quando você age simplesmente de maneira livre no pleno exercício do seu dever. Então, agir livre é o agir moral, segundo Kant, de acordo com o dever. Então, o agir moral é o agir de acordo com o dever. O agir conforme o dever é fazer da sua lei subjetiva um princípio de legislação universal a ser inscrita em toda a natureza, tá ok? O agir moral não visa a felicidade, mas de sua observância ocorre a felicidade. Então, quando você vai agir de acordo com o seu dever, o objetivo não é alcançar a felicidade, é simplesmente o exercício do seu dever. Só que isso pode lhe trazer uma vida feliz, isso pode lhe trazer a chamada à felicidade, certo? O agir moral, segundo Kant, engendraria a felicidade no mundo, pois estaria em consonância com o dever. Então, quando você age com o seu dever, você estabelece a felicidade por meio das suas próprias ações. Então, agir bem é agir de acordo com o dever. Se eu cobrar na prova, de alguma prova, Kant eu colocar, segundo Kant, o que é agir, o que é ação moral? Você coloca agir de acordo com o dever, ou você assinar a alternativa que é apresentar essa informação, agir de acordo com o dever. Para Kant, é o pressuposto máximo da ação moral fundamentada para o indivíduo. Para a gente fechar, então, a boa vontade, o que é a boa vontade? Ela não é boa pelo que efetivamente realize. Ela não é boa por adequar-se a um determinado fim. Ela é boa simplesmente por querer, isto é, ela é boa em si mesma. A boa vontade, ela é desinteressada, ela é pura, ela é livre de todas as inclinações. Então, no pensamento de Kant, vai contrapor aquela ideia de que se eu faço o bem para alguém, esse mesmo alguém vai fazer o bem para mim. Ou aquele pensamento clássico do cristianismo, é dando que se recebe, é ajudando que sou ajudado. Então, de acordo com Kant, a boa vontade é desinteressada. Eu não vou ajudar visando uma consequência boa em si. Eu vou ajudar simplesmente porque é uma condição do meu próprio dever, ou como ser humano, ou como cristão,
redação, ou como profissional, ou como inúmeras outras situações. Então, ela é pura, ela é livre de todas as inclinações, certo? Então, a respeito de Kant, era basicamente isso que nós tínhamos para discutir, certo? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Por falar isso, hoje a Carla não me perguntou. Hoje não vamos falar os temas de redação, porque vocês estão fazendo prova, estão tendo um monte de atividade e a professora achou melhor a gente não abordar nada. No mais, eu gostaria de fazer um pedido para vocês antes de eu liberá-los para o recesso de vocês. Pelo menos a minha aula eu já posso liberar para o recesso de filosofia, certo? Eu gostaria que vocês abrissem a câmera de vocês para eu confirmar a presença de vocês e também olhar para a cara feia de vocês para matar a saudade de vocês. Pode ser? Então, abram a câmera, por favor. Nanda, linda e maravilhosa, minha querida. Tudo bem? Essa carinha de sono aí. Gostei da sua parede, Tô Rosa. bem, e você? Gostei da sua parede. Ai, eu não Rosa. aguento mais essa parede. Maria Helena, bom dia, Maria. Estava dormindo, né? Yasmin, bom dia, Yasmin. Murilo, parabéns, Murilo. Bem-vindo à nossa aula, Murilo. Está sumido, maravilha. Para vocês, então, o meu grande abraço, tá? Um beijo carinhoso, Larissa. Tudo bem, Larissa? Um grande abraço, um beijo para vocês, apesar de que a gente não pode abraçar, apesar que a gente também não pode beijar, mas eu deixo o meu abraço, o meu beijo carinhoso, tá ok? Tchau, tchau, tchau para vocês. Uma boa semana. Tchau, Carla. Tchau, Sofia. Carinha Tchau, de sono, Rony. Até Sofia. mais. Tchau, Henrique. Boas Um férias. abraço para Hoje vocês. não Até tem mais. Ok. Boas férias. Valeu, Ronei. Ana Paula Dalbianco, beijo para você. descanso. Beijo, Um beijo, 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 beijo. informes hoje. Boas aulas e bom simulado amanhã. Hein, Ronei? Oi. Vai ter atividade no Forms hoje ou não? Não, hoje não. As atividades vão recomeçar quando a gente retornar às aulas, tá ok? Muito obrigada. Não esquece de postar no sistema, por favor. O slide. Não, aí eu deixo o recado no Sysflame, pode ficar tranquila, tá? Não, o slide. Esses slides, tá bom, eu vou fazer o possível. Eu tenho que transformar em PDF e deixar lá. Daqui a pouco eu vou converter e vejo se consigo colocar hoje ainda, tá bom? Muito obrigada, Ronei. Tchau, tchau. Bom Beijo, feriado. beijo. Beijo, tchau, tchau.